Bom dia, começa agora mais um InfoMoney na Bolsa, nessa quinta-feira, dia 7 de julho. O mercado hoje começa em compasso de espera no aguardo da divulgação da meta fiscal de 2017. A meta fiscal deve ser entregue pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ao presidente interino Michel Temer às 12 horas de hoje e o Temer deve anunciar ao público às 18 horas. O mercado fica aguardando sobre a meta fiscal. Segundo o senador Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, relator da Lei das Diretrizes Orçamentárias, não foi cogitado um déficit maior de 170 bilhões de reais para o ano que vem e também não menor do que 150 bilhões. Nessa manhã, o jornal O Estado de São Paulo destacou que o Temer deve elevar impostos para cobrir o rombo nas contas do ano que vem. Estariam em análise o aumento da CID, que é o Imposto sobre os Combustíveis, e recursos com concessões e privatizações. Segundo fontes disseram ao jornal, a elevação da CID deve ir de 10 centavos para 60 centavos, o que poderia resultar num esforço de caixa anual de até 15 bilhões de reais. Se realmente vier o aumento da CID esperado para hoje, isso deve refletir positivamente nos papéis do setor de açúcar e álcool que seriam bastante beneficiados pela medida. O BTG Pactual destacou em relatório nessa manhã que os papéis que podem se beneficiar com isso na Bovespa seriam Cosan e São Martinho. Segundo o cálculo que o banco fez, a cada 10 centavos de aumento da CID resulta num EBITDA maior de 3,5% para a Cosan e de 5% para São Martinho. Segundo o deputado Arthur de Lira, do PP de Alagoas, sem essas medidas adicionais, o déficit de 2017 poderia chegar a 194 bilhões de reais. O mercado também reage hoje cedo à divulgação do ADP, que mede a criação de emprego no setor privado nos Estados Unidos. O dado saiu hoje cedo, antes da abertura da Bovespa, e mostrou um número acima do esperado. Veio uma criação de 172 mil vagas no setor privado dos Estados Unidos no mês de junho, contra a expectativa de uma criação de 159 mil vagas no setor privado. O mês de maio foi revisado pelo ADP, saiu de 173 mil no mês de maio para 168 mil. O mercado também segue no aguardo da divulgação amanhã do payroll nos Estados Unidos, que mede a criação de emprego geral no país. Importante ficar atento a isso porque vai servir de sinalização para os próximos passos do Federal Reserve. Lembrando que no mês de maio o payroll veio bem abaixo do esperado, trazendo apreensão quanto ao compasso que o Federal Reserve poderia fazer o aperto da sua política monetária lá nos Estados Unidos, e o dado desse mês vai servir aí como um balizador para saber se realmente a economia dos Estados Unidos está retomando o crescimento e o Federal Reserve poderia vir aí com um aumento de juros ainda esse ano. Lembrando que o Brexit na semana passada trouxe uma certa preocupação do mercado nesse sentido, jogando as expectativas já para 2017, com alguns analistas falando em um aumento de juros somente em 2018. Hoje, também pela manhã, teve o 5º leilão de swap reverso do Banco Central, no comando de Ilan Goldfan. Foram colocados 10 mil contratos novamente nessa manhã, mas o dólar também seguiu ali entre poucas altas e ganhos, não mostrando muita reação a esse leilão. Bom, agora 10 horas e 10 minutos, a gente já vê o Ibovespa abrindo com uma alta de 0,3%, 52.051 pontos. Nas maiores quedas do índice aparecem as ações da CESP, caindo 0,88%, lembrando que os papéis subiram no início da semana por conta de uma elevação de recomendação do UBS e hoje eles corrigem o movimento. Na ponta positiva aparecem as ações da Petrobras
subindo 2%, seguida pela Rumo também subindo 2%. Sobre a Petrobras, o papel influenciado pela alta do petróleo. Hoje, o contrato Brent mostra uma alta de 1,1% lá fora, sendo cotado a $49,36 o barril. Nos destaques positivos também, a Petrobras teve sua recomendação elevada pelo Morgan Stanley para overweight, que é a exposição acima da média. Preço-alvo dos ADRs da companhia é de $9,50. Ainda no radar da empresa, destaque também para a votação do projeto de lei que altera as regras de exploração do pré-sal, que foi adiada de hoje para amanhã. O adiamento foi uma condição para que os partidos da oposição encerrassem a obstrução na votação no plenário da Câmara dos Deputados na noite de quarta-feira. Destaque também para uma notícia marginalmente positiva para as ações da Cielo, conforme destacou o BTG Pactual em relatório nessa manhã. Segundo saiu ontem à noite o relatório de meios de pagamentos do Banco Central, que veio com um tom mais ameno e um pouco mais ameno do que o anterior e do que os analistas do BTG estavam esperando. Eles destacaram uma notícia boa para a companhia e, em termos gerais, eles destacaram também que o Banco Central segue batendo na tecla de mais transparência e abertura do mercado para novos entrantes, fazendo com que tenha mais competição, melhorando assim a eficiência da indústria para todos os players. Vamos ver se as ações da Cielo reagem positivamente à notícia hoje. Os papéis mostrando uma alta de 1,6%, sendo cotada a R$ 34,23. Os papéis da Petrobras agora mostraram uma alta um pouco mais intensa, subindo 2,6%, sendo cotada a R$ 12,00 os papéis ordinários da companhia. Também no radar, os chineses seguem interessados em ativos brasileiros. Segundo uma notícia do Estado de São Paulo, após a compra da fatia da CPFL Energia, a chinesa State Grid busca mais ativos no Brasil. No radar estaria uma participação na Renova Energia e no controle da Santo Antônio Energia, controlada pela Eletrobras. Os papéis da Eletrobras vêm num forte rally esse ano, batendo máxima dos últimos 5 anos. Na CPFL Energia, com a aquisição, a State Grid entrou no controle da companhia e terá de estender a oferta aos demais acionistas em uma operação avaliada em cerca de 20 bilhões de reais. Se todos os acionistas decidirem pela venda das ações para a gigante chinesa, a State Grid será a protagonista da maior oferta pública de aquisições já realizada no Brasil. Encerrando os destaques corporativos dessa manhã, o BTG Pactual também ressaltou no relatório de hoje uma análise já para os balanços do segundo trimestre da Gerdau, será divulgado dia 10 de agosto. O banco já antecipou aqui as suas projeções para o balanço. Segundo ele, promete ser um trimestre bem forte, com receita líquida de 10,3 bilhões de reais, EBITDA em 1,1 bilhão e volumes crescendo 7,6% na comparação trimestre a trimestre. O banco também ressaltou uma alavancagem sob controle com forte geração de fluxo de caixa. Eles destacaram que seguem preferindo os papéis da Gerdau no setor de siderurgia no Brasil, que mostram um valuation atrativo. Bom, ficamos por aqui com mais um InfoMoney na Bolsa. Uma ótima quinta-feira a todos e até mais.